Mateus, capítulo de número 7, versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, livro de Mateus, capítulo de número 7, versículos de 1 ao 5, nos diz claramente que é proibido por Deus que se nós decretarmos uma outra pessoa culpada diante dele. É proibido por Deus. Ou seja, nós, seres humanos, não podemos apontar o dedo para um outro ser humano e dizer que o outro ser humano está em pecado. É necessário que você acompanhe essa mensagem até o final para você entender. A palavra de Deus está se referindo a seres humanos como pessoas aqui nessa terra. Ou seja, diante da palavra de Deus, todos nós somos pecadores. Eu e você, nós somos pecadores diante da palavra de Deus. E o que acontece? Se nós julgarmos as pessoas, o nosso próximo, nós seremos julgados por Deus da mesma forma como que nós julgamos o nosso próximo. Ou seja, o nosso julgamento é injusto. Nós somos seres humanos injustos. Então, automaticamente, o julgamento que nós vamos fazer será injusto também. Compreende a palavra de Deus. Acompanhe até o final para você entender a palavra. Nós somos injustos. Nós não somos perfeitos. Somos cheios de erros e falhas. Somos pecadores. Somos seres humanos. Se nós julgarmos um outro ser humano e acusarmos ele aqui nessa terra diante de Deus, dizer que ele está em pecado, que ele está errado, nós estaremos fazendo uma acusação injusta, porque nós somos injustos. E a partir do momento que nós fazemos isso, então Deus também vai fazer isso conosco. Compreende? Compreende aonde está o perigo? Porque por muitas das vezes, o crente é assim. O crente, talvez ele não bebe, talvez ele não fuma, e ele vai na igreja, talvez ele não use droga, e quando ele vê uma pessoa que talvez ela fuma, que talvez ela faz o consumo da bebida alcoólica, talvez ela faça o consumo de entorpecente, ele se acha melhor do que aquela pessoa. Ele se acha que porque ele não faz o uso do tabaco, da bebida alcoólica e do entorpecente, ele se acha melhor do que aquela pessoa. E por muitas vezes, ele o quê? Ele julga aquela pessoa. Olha lá, aquele ali é um fumante, aquele ali é um bêbado, aquele ali é um drogado. E quando o crente faz isso, preste atenção, ele está acusando uma pessoa, julgando uma pessoa. Então Deus vai julgar esse crente da mesma forma como que ele julgou um outro ser humano, que é a imagem, a semelhança de Deus. Entenderam a complexidade? Muitas mulheres crentes, elas julgam as meninas que não são crentes, ou seja, elas são mães, as filhas delas vão na igreja com elas, e talvez elas veem as filhas de outras mulheres que não vão na igreja, elas julgam.
Olha lá, a filha daquela ali, ó, tá no mundão. Olha lá, ó, vai pra boate, chega de madrugada, chega tarde, namora com um, namora com outro. Elas julgam, achando que as filhas delas são melhores. Por quê? Porque vai na igreja. Automaticamente, Deus vai julgar essa pessoa da mesma forma com que ela julgou a filha da outra ali. Compreende a gravidade da situação? Então, é aí que está o perigo. O ser humano não consegue se justificar aqui nesta terra para dizer que é melhor do que o outro. Aqui nessa terra, meu amigo e minha amiga, ninguém é melhor do que ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Você pode dizimar, você pode ofertar, você pode jejuar, você pode orar, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você pode morar dentro de uma igreja, você pode andar coberto dos pés à cabeça. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que as nossas melhores obras aqui nessa terra são como trapos de imundícias diante dele. Você sabe que trapo de imundícia era o que as mulheres usavam antigamente, quando estavam menstruadas. Elas usavam panos. Não tinha absorvente, elas usavam panos naquela época quando estavam menstruadas. Você imagina um pano sujo de menstruação. Algumas jogavam fora aquele pano, outras lavavam para reutilizá-lo. E Deus diz que as melhores obras nossas, que somos seres humanos, diante dele é trapo de imundícia, é um pano sujo de menstruação. Para Deus não serve para nada, é lixo, é podridão, é sujeira para Deus. Nada do que nós fazemos aqui justifica diante de Deus que somos bons. Então, abra sua mente, você que é crente, que se acha melhor do que os que não são crentes. Você que acha que porque é uma pessoa que dizima, que oferta, que jejua, que ora, não bebe, não fuma, não usa droga, isso e aquilo, você não é melhor do que uma pessoa que está no mundo. Você não é melhor do que os ímpios. Não é. E se você se achar melhor do que eles, se nós nos achamos melhores do que eles, nós seremos julgados por Deus. Entenda isso. O próprio Jesus contou uma parábola seguinte, que 2 homens subiram ao templo para orar. E um dizia o seguinte, um era um crente de carteirinha, dizia, ó Deus, muito obrigado por não ter me feito como este publicano aí. Olha, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, e isso e aquilo. E esse publicano aí, ó, que está do meu lado, esse aí, coitado, não jejua, não dizima, não oferta, não ora. É um coitado, está no pecado. E aquele publicano que era um pecador, na parábola, ele dizia, ó meu Deus, eu sou um pecador mesmo, eu reconheço. Sou um pecador, estou no erro, estou na falha. Trazendo para os dias de hoje, olha meu pai, eu estou embriagando, eu estou fumando, eu estou usando droga, eu estou prostituindo, eu não dizimo, eu não oferto, eu estou desarrumado, meu pai, mas tenha misericórdia de mim e me perdoa. Você sabe o que Jesus disse? Quem foi ouvido e quem foi justificado? Aquele que estava no erro e na falha foi ouvido e foi justificado. Mas o que achava que estava no caminho correto, que era um religioso, julgou o outro. O erro dele foi ter se achado melhor do que o outro. O erro dele não foi dizimar, ofertar, jejuar, orar. Ele estava no caminho correto, mas ele julgou o outro que aos olhos dele estava errado. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó não nos deu o direito para julgarmos ninguém. Ele não nos deu esse direito para sermos juízes na vida de ninguém. Ele não nos deu o direito para nos acharmos superiores a ninguém aqui nessa terra. É por isso que a palavra diz, todo aquele que se exalta é humilhado, todo aquele que se humilha é exaltado. Olha o que Jesus disse nesta parábola. Então, meu amigo e minha amiga, fica aí o recado.
É proibido por Deus nós nos acharmos melhores do que o outro. Porém, é por isso que eu disse para você, acompanhe a ministração do início ao fim, para você entender. Ah, então quer dizer que as pessoas podem deitar e rolar aqui nessa terra, fazer tudo errado, que nós não vamos falar nada. Se tratando da vida pessoal da pessoa, se tratando que ela toma suas decisões, é isso mesmo. Você pode ver uma pessoa do seu lado usando entorpecente. Se você não pode ajudar ela, diga o seguinte, ore em pensamento ou ore na sua casa. Oh meu Deus, abençoa aquele irmão, aquela irmã ali, ó, que está no vício do entorpecente. Ajude ele a sair fora desse vício, Pai. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Porque se você criticar, e se você sair falando mal dele ou dela, você se torna pior do que ele, pior do que ela, porque quem vai te julgar vai ser o próprio Deus, não vai ser outra pessoa não, que vai te julgar não, vai ser o próprio Deus que vai te julgar. E se eu fizer isso, eu serei julgado pelo próprio Deus. É por isso que nós temos que ficar esperto, para não vivermos uma religião e sermos julgados pelo próprio Deus. Agora tem um porém. Se tratando de ministração da palavra de Deus, preste atenção, nós não podemos julgar a maneira com que as pessoas vivem nessa terra. É proibido por Deus julgar. Agora, a pregação da palavra de Deus, nós temos a obrigação de julgar. Aí Deus manda julgar, tá vendo como que é? Então não é que nós não podemos julgar nada. A pregação da palavra de Deus tem que ser julgada. A única coisa que Deus autoriza e manda, é a ordem de Deus para eu e você julgarmos, é a pregação da palavra. Isso nós somos obrigados a julgar. Porém, se tratando da ministração da palavra de Deus, a palavra nos ensina que devemos julgar, para sabermos se o que está sendo ensinado está de acordo com as Escrituras. E nesse caso, não é pecado. Acompanhe a palavra aí o que diz em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1 diz: Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Não deem crédito a tudo que vocês ouvem de pregação da palavra de Deus. Mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Olha aí, está andando provar, testar. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, então entendeu? Então muitos falsos profetas, eles dizem o seguinte: olha irmão, não julgue para não ser julgado, hein? Ok, mas quando a palavra diz não julgue para não ser julgado, é em relação a seres humanos, a vidas, atitudes, é em relação à liderança de igreja, a cargo de pregadores, a palavra manda julgar. Entenderam? Então Deus manda julgar as pregações, manda julgar os ensinamentos da palavra. Vocês que estão me ouvindo, vocês não têm que acreditar no que eu estou pregando diante de Deus. Vocês têm que analisar se o que eu estou pregando é de Deus ou se é do diabo. Vocês têm que analisar. Vocês têm que estudar na palavra. Espera aí. O bispo Alessandro Silva está pregando isso, isso e isso. Está na palavra? Ah, tá. Então é de Deus. Não, não significa que é de Deus, porque está na palavra. Você tem que ver se o que eu estou pregando está de acordo com o texto, ou se não é texto sem contexto. Você tem que filtrar. E aí você vai tirar a conclusão. Não, o bispo Alessandro Silva está pregando a palavra corretamente. Não, não está. Você entendeu? É assim que funciona. E muitos pregadores dizem: não, você não pode me julgar porque eu sou homem de Deus. Onde é que a Bíblia diz que não pode julgar o homem de Deus? O homem de Deus tem que ser julgado, sim. O pregador tem que ser julgado. É o que a palavra de Deus diz. Tem que ser colocado à prova o pregador. Quem não deve, não teme. A pessoa que não quer ser julgada como pregador é porque ela está devendo alguma coisa. Tem que julgar, sim, o pregador. Então diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É por isso que nós temos que julgar o que está sendo ensinado para sabermos se aquele camarada é um falso profeta ou não. Não podemos sermos ingênuos e acreditarmos em tudo que ouvimos, pois os falsos profetas,
eles se apresentam como homens de Deus, viu? O falso profeta aqui nessa terra, ele não vai chegar em mim e você e dizer, olha, eu sou um falso profeta, eu vim aqui para distorcer a palavra de Deus, eu vim aqui para levar almas para o inferno. Não, o falso profeta não chega falando isso. O falso profeta chega, se apresenta como homem de Deus. Ele diz que ele é homem de Deus, ele abre a Bíblia e lê os textos sagrados e dá a explicação dos textos sagrados e faz a pregação. Mas ele é do diabo. Porém, falam por influências demoníacas. É o diabo usando os demônios, usando esses homens aqui nessa terra. Então não é porque a pessoa diz que ela é de Deus, porque a placa da igreja diz que é de Deus, porque é uma igreja evangélica, porque a pessoa diz que é crente, porque ela lê a Bíblia e ela prega o que está na Bíblia que ela é de Deus. Porque o falso profeta se apresenta como homem de Deus. Muitas pessoas dizem, poxa, mas como que isso pode? Não se assuste, porque o próprio Satanás se passa por anjo de luz. Se o próprio Satanás se passa por anjo de luz, os seus discípulos também vão passar por homens de Deus, pessoas boas. Em João, capítulo 7, versículo 24, anote aí. Jesus ensina que não devemos julgar segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Jesus disse, ó, não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então ele disse que tem que julgar segundo a reta justiça. Entenderam que quando diz não julgueis para não ser julgados, é em caso da vida que a pessoa vive aqui nessa terra, suas atitudes, suas ações, se ela bebe, se ela usa droga, se ela fuma, se ela se prostitui, se ela adultera, se ela rouba, se ela mata, o problema é dela, não é meu, não é nosso. O problema é dela, ela faz o que ela quer da vida dela. Agora, meu amigo, se tratando de palavra de Deus, se tratando de liderança de ministério, liderança de igreja, pregação de palavra, aí Jesus diz, tem que julgar, hein? Tem que julgar sim. Se tratando de pregação, tem que ser julgado. Para saber se está certo ou se está errado. Se estiver errado, tem que desmascarar. Tem que desmascarar se estiver errado. É o que a Bíblia ensina. Jesus vivia desmascarando. Então diz o seguinte... Em Atos, anote aí, Atos capítulo 19, versículo 11, os crentes de Bereia, depois que ouviam a pregação de Paulo, eles examinavam as escrituras para saber se realmente Paulo estava pregando a verdade. Misericórdia. Apóstolo Paulo, maior pregador do Novo Testamento. Lá em Bereia, os crentes eram inteligentes. O apóstolo Paulo pregava, eles ouviam. Sabe o que eles faziam depois da pregação? Deixa eu ver se o que esse tal de Paulo aí pregou é verdade ou é mentira. Ele pregou do livro tal, capítulo tal. Naquela época, não havia nem capítulo nem versículo, viu? Não havia, era tudo emendado. Os livros era do início ao fim, as cartas do início ao fim, depois que houve a separação em capítulo e versículo. Só para você entender. A dificuldade que eles tinham em procurar os textos que Paulo pregava, e mesmo assim eles procuravam e achavam. E hoje nós temos capítulos e versículos muito mais fácil de se achar para examinar se o que a pessoa pregou está certo ou está errado. E mesmo assim os crentes de Bereia, eles iam lá e examinavam. Espera aí, deixa eu ver se o que esse cara pregou é verdade ou é mentira. Deixa eu ver se está no texto sagrado aqui. Deixa eu ver se esse é o verdadeiro sentido. Aí eles... chegavam na conclusão disso, não. Paulo está pregando certo sim. Olha aqui, ele pregou isso, isso e isso. Olha o sentido aqui, está correto. Todas as pregações de Paulo eram passadas no funil para saber se era de Deus ou não. Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, foi provado pelos crentes de Bereia e passou no teste. Foi testado e passou no teste. Em 1 Coríntios capítulo 14... versículo 29, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, quando diz profetas aqui, são pregadores da palavra de Deus. Não é profeta que fica revelando CPF e RG, não. Esses aí você não precisa nem procurar na Bíblia. Começou com essas revelações aí, você já pode descartar que é falso profeta. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, de pregadores da palavra de Deus, fale apenas 2 ou 3 e outros julguem.
Olha o que a Bíblia diz, tratando-se de pregador, vai pregar um, vai pregar dois, vai pregar três, um de cada vez. Se você pegar o contexto, você vai ver. Então o pregador pregou, expôs a palavra de Deus. Os outros julguem. Quem são os outros? A igreja que está ouvindo a pregação, julgue o que acabou de ser pregado aí para saber se é de Deus ou não. Quando a palavra se refere a outros, julguem, se refere à igreja inteira. Está se referindo a toda a igreja, dizendo, olha, não acredita no que você está ouvindo antes de examinar se é verdade ou se é mentira. Todos os pregadores de Deus eram provados. Todos eram provados. Não é pecado julgar o que está sendo ministrado, se é de Deus ou não. Muito pelo contrário, é uma ordem julgar e não acreditar em tudo que ouve. Existe um ditado popular que diz assim, que cada um interpreta de um jeito. Aí se um camarada desse dá um outro sentido num texto sagrado, ele diz, não, meu irmão, minha irmã, tem vários sentidos para o texto sagrado. Olha, isso aqui pode ser interpretado dessa forma aqui, pode ser interpretado no sentido figurado dessa forma. Você vai ouvir muito isso, viu? Quando você for começar a colocar contra a parede essas pessoas. Então, olha o que a palavra de Deus diz. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Eu não posso interpretar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor, para agradar o meu ministério, do meu jeito, o meu gosto. Não. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As profecias bíblicas não foi uma vontade humana. Se fosse uma vontade humana, teria várias interpretações, mas foram revelações, homens inspirados pelo Espírito Santo. Só existe um entendimento para a palavra de Deus. Só existe uma explicação para os textos sagrados. A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. É por isso que quando se estuda os textos sagrados, é necessário estudar de Gênesis, Apocalipse. Não adianta ficar abrindo a Bíblia e dizer, deixa eu ver o que Deus fala comigo aqui. Cai numa página X, lê ali 2, 3 versículos, glória a Deus, aleluia. Agora, quando cai num versículo onde está chamando a atenção, está amarrado, isso aqui não é para mim não, eu abri errado. Não adianta ficar em caixinhas de promessa, só pegando promessa boa, todo dia pega uma fitinha ali e lê. Não adianta. Tem que estudar o texto, a Bíblia, são 66 livros, um livro compõe o outro livro, um livro vai explicar o outro livro. Tem que entender o contexto geral da coisa. Senão vai ser enganado. O que o próprio Deus diz, o meu povo foi destruído, por quê? Porque faltou conhecimento. Faltou conhecimento, o povo da palavra, o povo foi destruído. O que Jesus Cristo disse? Errastes, não conhecendo as Escrituras e o poder delas. É um erro não conhecer as Escrituras e o poder que há nelas. Então entenda, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz, não julgueis para não ser julgados. Porém, o contexto geral de não julgueis para não ser julgado é esse. Nós não devemos julgar as pessoas devido às atitudes, os atos, as ações dela. Devido se a pessoa bebe, se fuma, se usa droga, se prostitui, se adultera, se mata, se rouba, se conta mentira, nós não devemos julgar. O problema é dela. O que nós devemos fazer quando nós vemos pessoas fazendo isso é orar, é interceder, é pedir para Deus ter misericórdia delas, para que um dia elas venham ter um encontro com Deus, para que um dia Deus venha preparar, para que elas venham ter um encontro com Deus. Isso é o máximo que nós podemos fazer. Nós não podemos sequer apontar o dedo para uma pessoa que pratica esses atos, achando que nós somos melhores do que elas, porque nós não somos melhores do que elas, não.
Nós não somos melhores do que ninguém. Você pode ser uma pessoa que dizima, que oferta, que jejua, que ora, que lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que vai na igreja, que lava a igreja, que prega a palavra, enfim. Você pode ser uma pessoa que dorme em cima do altar da igreja. Você pode ser uma pessoa que dá o sangue por Jesus, que dá a vida por Jesus. Mas se você apontar o dedo para uma pessoa dessa que está fora da palavra e julgar, nem que for em pensamento, você está fora da palavra, meu irmão. Você está fora da palavra, minha irmã. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. O contexto geral é esse, nós não podemos julgar atos, ações e atitudes das pessoas aqui nessa terra. Agora, se tratando da pregação da palavra de Deus, a Bíblia manda julgar. Então nós temos que julgar as pessoas que pegam uma Bíblia e começam a pregar. Nós temos que julgar os líderes das igrejas, os pregadores, nós temos que julgar. Nós não vamos entrar em mérito, porque sempre eu falo pregador. Se você perceber, eu sempre estou falando no sentido masculino. Eu não vou entrar em mérito de pregadora, com todo respeito, não vou entrar em mérito porque a palavra nem deixa entrar. A própria palavra diz, não permito, porém, que mulher ensine. Para por ali. A própria palavra diz, não permito que mulher tenha cargo de liderança. A própria palavra não aceita uma mulher como pregadora da palavra, liderando uma igreja. É a palavra de Deus que não aceita, não sou eu. Se você diz, poxa, mas isso é machismo, chame Deus de machista. Chame o Deus criador dos céus e da terra de machista. Se tem alguém que é machista, é ele, não sou eu. Porque foi ele quem disse, não permito, porém, que mulher ensine. Não permito, porém, que mulher tenha cargo de liderança, que tome a frente. Por quê? Porque primeiro não foi Adão quem foi enganado, mas sim Eva. É a palavra de Deus. A mulher tem espaço na obra? Sim. A mulher pode louvar. A mulher pode trabalhar na obra, ela pode servir os irmãos, ela pode ajudar a limpar a igreja, ela pode ajudar a evangelizar, ela pode ser uma evangelista, ela pode falar de Jesus e deve. Tem espaço para a mulher na obra? Precisa de mulheres na obra? Sim. Ela pode cuidar das crianças numa escolinha durante o culto, ela pode e precisa de mulheres na obra. Agora, como pregadoras da palavra, para liderar uma obra, me desculpe, não sou eu que estou dizendo que não pode, é a palavra de Deus que diz. E quando você, minha irmã, assume um cargo de pregadora, você está indo contra a palavra de Deus. Analise a história. Os profetas de Deus, todos os profetas que ele chamou eram homens. Analise a história dos apóstolos que Jesus chamou, todos eram homens. E a palavra ainda afirma, não permito, porém, que mulher ensine. Não permito, porém, que a mulher tenha cargo de liderança sobre o homem. Não que o homem seja melhor do que a mulher, o homem não é melhor do que a mulher, e a mulher não é melhor do que o homem. Mas primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E quem caiu não foi Adão, foi Eva, e depois caiu Adão. Note o que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Então é por isso que quando eu me refiro a pregador, eu me refiro a pregador masculino, porque pregadora feminina, a palavra não é reconhecida diante de Deus. Esse título não existe, mulher pregadora da palavra, não existe. Não existe diante de Deus, se não existe eu não vou nem perder meu tempo com isso. Então eu vou julgar o quê? Eu vou julgar os pregadores homens. Mulher já está julgada desde o começo ali, que a palavra diz que não permite que ela exerça esse ministério. Então cada um no seu quadrado. Ah, mas isso é machismo. Chame Deus de machista. Chame o Deus que você diz que professa de machista, não eu. Porque quem diz que não pode ter esse título é ele. Não sou eu não. É ele quem diz isso. Então, essa é a palavra de Deus. O objetivo nosso não é denigrir igreja A, igreja B, igreja C, a imagem de nenhum pregador. O objetivo nosso é simplesmente mostrar o que diz exatamente as Sagradas Escrituras. Aqui nós fazemos a explanação da palavra de Deus, do jeito que está escrito, com um verdadeiro entendimento, e doa a quem doer.
Esta é a palavra do Senhor Deus.